Tá gravando. Então, olha só. Como é que vai funcionar, então, essa dinâmica desses dois períodos que nós temos? Nesse primeiro momento, eu inicio o conteúdo novo. Eu vou falar um pouquinho do que a gente conversou nas aulas anteriores, bem lá atrás, antes da gente fazer as provas. Inclusive, o conteúdo que eu vou retomar não caiu em prova, mas vai cair agora. Aí tem o conteúdo novo de hoje e tem slides para a gente conversar. Aí acabou essa aula 1. Vou dar 10 minutinhos para vocês descansarem e organizarem o material para a aula 2. Eu não pedi o material antes, porque eu vou pedir agora. Tá? Então, para a aula 2, então a nossa aula vai até mais ou menos ali 15 para as 10, 10 para as 10. A gente para um pouquinho, vocês façam um lanche, tomam alguma coisa, um café quente, enfim. 10 horas a gente volta para a nossa outra aula e aí vocês já vão também ter organizado o material que eu vou pedir. É bem simples, vocês têm em casa, tá? Por isso que eu já não tinha pedido antes, porque eu já sabia que vocês tinham em casa, porque eu já tinha pedido para vocês separarem isso há muito tempo atrás. Então, é só ir lá na pasta de geografia que vocês já vão ter esse material separadinho. Mas não se preocupem, tá? Na próxima, aí na virada da aula, não, Lázaro, não vai ter. Tá? Não vai ter aula de matemática. Estou substituindo 2 aulas de geografia hoje. Então, olha só. Aí, para outra aula, né, que começa às 10 horas, aí a gente começa com a aula prática. Então, essa aula é teórica, de conteúdo novo. E na nossa aula das 10 às 11, nós temos uma aula prática, tá bem? Entendido? Todo mundo conseguiu compreender? Temos 14 alunos, falta 4. 4 alunos. Então, pessoal, enquanto o pessoal está chegando, já botei a página no chat, ó, de novo. Na verdade, a gente tem 13 alunos, porque tu tá contando também. Ah, é? Ó, vai entrar então a Luísa Borges agora. 15. Então, olha só. Bom dia, Luísa. Qual material que vai precisar para a próxima aula? Quando for a próxima aula, eu acabei de avisar, Lucas. Presta atenção. Eu falei que eu ia falar depois, tá? Então, agora, pessoal, de novo, caderno 2, tá? Apostila 2. Eu já coloquei a página ali no chat, vou repetir para vocês. Hoje é conteúdo novo. A página a gente começa lá na 356, tá bem? Então, olha só, vamos relembrar um pouquinho do que a gente conversou antes de falar de Brasil. Quando a gente começou o caderno 2, a gente falou dos continentes. Vocês lembram que eu inclusive, deixei uns slides para vocês lá no plural sobre os continentes? Quantos continentes eram? Essas informações básicas vocês devem saber para entender depois dentro do Brasil. Por exemplo, quantos continentes nós temos no mundo? O mundo é dividido em quantos continentes? E aí? Alô? E aí, pessoal? O mundo é dividido em quantos continentes que a gente viu na aula passada? Nas aulas anteriores, antes das provas. O mundo é dividido em? 6 continentes, isso mesmo. Nós temos ali desde os maiores continentes até os menores continentes. Como, por exemplo, nós temos, por exemplo, o continente americano, que é onde o Brasil está localizado. Nós temos o continente asiático, é onde um dos maiores países, os países, né, mas é o país mais populoso do mundo se localiza. Nós temos o continente europeu, nós temos o continente antártico, e nós temos o africano, e nós temos a Oceania. Esses são os 6 continentes, ou seja, terras que estão acima do nível do oceano, ou seja, terras emersas, tá? 6 continentes. E aí eu tinha até perguntado para vocês, para ver se vocês estavam prestando atenção, para quem se lembra, por que nós temos 6 continentes e nas Olimpíadas, o símbolo das Olimpíadas aparecem só 5 círculos? Alguém se lembra? Tchan, tchan, tchan. É porque o continente da Antártida não conta como continente, mas não é habitado por ninguém. Então, muito bem, isso mesmo, Manu. Isso aí, isso pode ser uma pegadinha de prova, hein? Só para ver quem é que tá ligado.
É isso mesmo. Nós temos 6 continentes, só que nós temos 5 continentes habitáveis. São habitados, ou seja, que tiveram pessoas desde os tempos mais antigos ali, desde os tempos pré-históricos, por exemplo, que é o caso dos 5 continentes que tem como símbolo lá das Olimpíadas. A Antártida não tem, nunca teve, agora ela tem, mas ela tem bases de pesquisa, mas ela nunca teve homem pré-histórico lá nas terras da Antártida. Por isso que ele não tem um círculo representado lá no símbolo das Olimpíadas. E é bem isso que a Manu tinha falado para nós aí. É porque ela é considerada continente, mas ela não é habitável. Ela não tem pessoas originárias de lá. Por exemplo, tu não vai chegar ali, quando vocês já estiverem adultos, estiverem viajando pelo mundo, você não vai encontrar o fulano. Ah, onde é que tu é? Ah, eu nasci na Antártida. Não. Isso a gente não vai encontrar, tá? O que tu pode encontrar é, o que tu faz da tua vida? Ah, eu sou pesquisador. Ah, onde é que tu trabalha? Na Antártida. Ah, isso sim, isso é possível. Encontrar pesquisadores que trabalham na Antártida. Agora, quem nasceu na Antártida, não, a gente não vai encontrar, tá? Então, 6 continentes no mundo, 5 continentes habitáveis. Nós vimos uma característica nos slides que eu passei para vocês, desse conteúdo anterior, tinha uma característica de cada um dos continentes. O continente europeu, a paisagem do continente, as terras férteis, a hidrografia, né? O continente europeu é chamado do Velho Mundo porque foi um dos primeiros aí a se organizar enquanto países, tá? O continente africano é considerado o continente mãe. Alguém se lembra por quê? Que a África é o continente mãe? Isso mesmo, porque é de lá que surgem os primeiros homens pré-históricos, é de lá que saem todos os homens pré-históricos para o resto do mundo. Isso aí. E uma das características da África é o deserto do Saara. Aí nós vimos a Antártida, que ela é diferente do continente. A Antártida é diferente do Círculo Polar Ártico. Tá? Por que a Antártida é conhecido como continente e o Círculo Polar Ártico, que fica aqui em cima do mundo, que também é frio, não é considerado continente? Porque na Antártida, embaixo do gelo, tem terra. E aqui no planeta Terra, faz de conta que a minha cabeça é o planeta Terra. Aqui, no topo da minha cabeça, no Círculo Polar Ártico, não tem terra embaixo de gelo. É só água congelada. Por isso que a Antártida é um continente e o Círculo Polar Ártico não é. E da América nós temos ali a Cordilheira dos Andes. Enfim, tudo isso a gente viu na aula passada. Aí vocês devem estar se perguntando, numa sexta-feira de frio, mas Antônio, o que isso tem a ver com o Brasil? Pergunta importante. O que os continentes, o que essa informação dos continentes do mundo tem a ver com o Brasil? Porque o Brasil é um dos países que faz parte de um desses 5 continentes, que faz parte da divisão das terras que estão acima dos oceanos, ou seja, o continente americano faz parte dos 5 continentes que estão acima da água. Então é aí que a gente vai começar na página 356, que é a localização geográfica do Brasil. Nessa primeira parte, eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque ela vai ser dividida em 2. O Brasil localizado no mundo. Então, Brasil, minha cabeça é o mundo. O Brasil no mundo e o Brasil só no continente americano. Entenderam? Sim ou não? Ok, tá. Eu preciso que vocês participem para ver se vocês estão entendendo. Então, vamos de novo. Essa primeira parte aqui que a gente vai ver, junto com os slides e imagens, ela vai estar dividida assim. O Brasil localizado no mundo, que é a minha cabeça, planeta Terra, né? Planeta Terra. O Brasil localizado no mundo e depois o Brasil localizado só numa parte do mundo, que é no continente americano, porque é assim que está. Ó, a Flavinha vai entrar agora. Que é assim que está dividida a apostila de vocês. Vamos lá então, eu vou esperar a Flavinha entrar. Já temos 18, 17.
Enfim, tá todo mundo aí. Então agora eu vou espelhar uma imagem para vocês e a gente começa a conversar. Eu vou perguntar para vocês se vocês estão vendo bem os slides, tá? Que aí fica mais fácil de eu perguntar e vocês me respondem. Bom, vamos lá. Agora eu sumo daqui. Inicia a transmissão. 2, 1, 0. Iniciando a transmissão. A gente vai lá para os slides. Todo mundo está vendo aí essa... Todo mundo está vendo a imagem? Sim. Então tá. Essa opa. Oi? É importante que todo mundo consiga ver os slides. Todo mundo está vendo? Ótimo. Então, gente, essas são as primeiras informações que a gente vai começar a conversar sobre a página 356. Opa! Tivemos um acidente. Espera aí, pessoal, o meu celular caiu. Tivemos um acidente aqui técnico. Só um pouquinho. Deixa eu ver. Nossa, ele foi por baixo da mesa. Mas vamos lá. Espera só um pouquinho. Tá, voltei. Nossa, foi parar embaixo da mesa. Oi. Não é do livro 2. Nós estamos no livro 2, Antônio. É o Antônio que falou? Qual é a página? Tá lá no chat, 356. Te achou? Te acha aí pra eu começar a conversar. Nela. Localização geográfica do Brasil? Isso. Ah, tá. Então, pessoal, vamos lá? Então, olha só. Essas são as primeiras informações, então, que a gente precisa saber em relação ao Brasil. A posição geográfica do Brasil. Em relação ao mundo todo, nós somos o 5º país em extensão territorial. Então, tem 4 países na nossa frente que são maiores que o Brasil. E nós ocupamos a 5ª posição. Então, olha ali, ó. O maior país em extensão é a Rússia, com 17 milhões de quilômetros quadrados, mais ou menos. Depois nós temos o Canadá, com 9 milhões de quilômetros quadrados. Depois a China, com 9 milhões e 596 mil. Os Estados Unidos, com os mesmos 9 milhões, só que com 363 mil. E o Brasil, com 8 milhões 514 mil 876 quilômetros quadrados de extensão territorial. Então, nós temos aí um 5º lugar, né? Estamos numa posição de 5º lugar aí em extensão territorial. Ou seja, nós somos um país que praticamente tem quase o tamanho de um continente. Você já deve ter ouvido falar que em alguma vez em um jornal ou alguém comentando que o Brasil é um país com extensões continentais. Já ouviram isso? Alguém falar que o Brasil é tão grande que parece um continente? Não. Então, agora, quando vocês ouvirem falar, vocês já sabem do que se trata. Quando vocês ouvirem falar que o Brasil é tão grande que parece um continente, é porque nós somos o 5º maior país em extensão territorial. Tá? Aí são os... Nós, pode falar. Vamos lá então. Ó, então nós somos o 5º país do mundo em terras descontínuas. Em 4º lugar no mundo em terras contínuas. Em 3º, ó, temos uma medalha de bronze aí, ó. 3º país do continente americano em terras descontínuas. E segundo país do continente americano em terras contínuas. E o primeiro país
em extensão territorial da América do Sul e Latina. Então, ó, no mundo nós somos o quinto, mas aqui dentro do continente americano nós somos o primeiro país em extensão aí país da América do Sul, tá, gente? País da América do Sul. Vocês sabem que o continente americano é dividido em três: América do Norte, América Central e América do Sul. O Brasil é o primeiro da América do Sul em extensão territorial. Em todo o continente, nós somos o segundo. Isso são informações importantes. Vocês conseguiram entender essa diferença de extensão territorial do Brasil? Na América do Sul, o Brasil é o primeiro país em extensão. Dentro do continente todo, nós somos o segundo, porque nós perdemos para quem? Só, mas ele tem Canadá e Estados Unidos. Por que a gente é o segundo? Em terras contínuas. Essa é a diferença. Eu estava esperando que alguém perguntasse. Muito bem, Antônio. Bem observado. Em terras contínuas quer dizer o quê? É uma extensão territorial que não tem falha. Que é uma extensão de terra que não tem fronteira alguma. De uma ponta a outra é só um território único. Entendeu? Ah, porque o Canadá tem uns bagulhinhos. Isso. Lá em cima na ponta direita tem uns bagulhinhos soltos. Isso mesmo. Então, é isso que eu quero. Isso que eu gostaria. Isso que eu estava esperando que alguém perguntasse. Isso. Mas é mais ou menos. Eu entendi o que o Antônio quis dizer. É bem isso mesmo que ele quis dizer. E eu estava esperando que alguém perguntasse. Então, em terras contínuas. Por isso que nós somos o segundo em terras contínuas. E ali, Antônio, tu pode ver, ó, que nós somos o terceiro em terras descontínuas. Aí sim entra o Canadá, os Estados Unidos, depois entramos nós, entendeu? Aí sim nós somos o terceiro, mas aí é em terras que tem falhas, que tem fronteiras, que é dividido com outros países. Aí nós somos o terceiro, tá bem? Essas são as informações mais básicas. Vamos lá, continuando. Então, olha só, o tamanho do Brasil em território corresponde, então, a 1,6% do globo terrestre. Olha só o quanto que a gente ocupa no mundo todo. 1,6% de terras de todo o planeta pertence ao Brasil. 6% dos continentes ou terras fora da água, ou seja, 6% de terras que estão em cima do Oceano Atlântico, nós ocupamos, do Brasil. 20,8% do continente americano. Então, a gente só perde para o Canadá e Estados Unidos. Então, 20% de terras de todo o continente americano é do Brasil. 41,5% da América Latina é só território do Brasil. Olha como é grande. Nós somos o rei, né? Os reis aqui do continente. E 47,7% de extensão da América do Sul. Tá? E qual é a nossa posição no globo terrestre? Isso também são informações importantes de localização geográfica. Então, o Brasil ele se encontra no continente americano, na porção meridional, ou seja, na América do Sul. O Brasil faz parte da divisão geográfica da América do Sul. Ele está em cima da placa sul-americana, então por isso que a gente não tem terremoto. Vocês já se perguntaram por que o Brasil não tem terremoto? É por isso. Eu me perguntei se não tem terremoto, mas tem ciclone. Mas não tinha antes. Agora sábado, não tava no terceiro ciclone, eu vou fazer o quê? Assim, Antônio, eu vou te dizer. O Brasil não tinha esses problemas climáticos de ciclone. Começou a surgir agora por esse desequilíbrio ecológico que a gente está tendo. Mas antes o Brasil era bem calminho, não tinha tanto problema assim climático. Então é mais um motivo... Oi, fala, Lucas. A cada vez tá vindo alguma... Eu nem vou falar.
Vamos esperar. Acho que não. O Lucas literalmente ia falar palavrão. Então, olha só, pessoal. Vamos lá, continuando. Então, o Brasil ocupa uma parte o Brasil está localizado dentro do continente americano. E na divisão do continente americano, nós fazemos parte da América do Sul. E estamos em cima de uma placa tectônica chamada placa sul-americana. Por isso que a gente não tem terremoto. A gente está em cima de uma placa inteira. Não tem nenhuma fissura em cima dessa placa sul-americana. E é isso que explica porque nós não temos terremoto. Esta placa aí, né, a posição geográfica do Brasil dentro do globo, ela se estende desde a Cordilheira dos Andes até o Oceano Atlântico. Tá? Essa placa onde o Brasil está localizado. 7%, olha só que interessante, 7% do Brasil está no hemisfério norte. Ou seja, está um pouquinho acima da linha do Equador. 93% do Brasil está no hemisfério sul, ou seja, quase que a maioria do território brasileiro está abaixo da linha do Equador, no hemisfério sul. 100% do Brasil está no ocidente, ou seja, do outro lado da linha de Greenwich, que divide o mundo no meio, entre Oriente e Ocidente. 7% do Brasil está na zona tropical, ou seja, naquela zona mais quente que nós temos do planeta Terra, que é aquela zona central do mundo ali. 85% na zona tropical do hemisfério sul, ou seja, que ainda sofre influências desses raios solares que deixam o nosso clima quente. Exemplo, o Nordeste brasileiro, até a região sudeste do Rio de Janeiro, por exemplo. Entre o Nordeste e o Rio de Janeiro, nós temos ali essa parte tropical do Brasil. E 8% do Brasil está na zona temperada do sul, que é o nosso caso. Que é a região sul aqui toda, né? Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. É a região sul que faz parte desses 8% que se encontra na zona temperada, onde o clima é frio. Nem preciso dizer, né? Que o clima é frio. A gente já está sofrendo com ele. Nós temos, então, algumas linhas imaginárias que atravessam o Brasil. Primeira linha imaginária que o Brasil é atravessado é a linha do Equador, que passa lá por cima dos estados do Amazonas, do Pará, Roraima, Amapá. E nós temos também uma outra linha imaginária que é o Trópico de Capricórnio, só que ele passa mais embaixo, aqui na região de São Paulo, Mato Grosso e Paraná. E ainda o clima que é predominante no Brasil por causa desta localização geográfica no planeta Terra é o tropical. Então, a maioria do território brasileiro está ou tem um clima tropical. Então, nós temos o tropical, que é o equatorial, no caso, pode ser equatorial, o tropical e o subtropical. O subtropical é aquele que está embaixo, nessa zona temperada, que é o nosso clima. Então, vejam como o clima ele é afetado pela posição geográfica no caso do Brasil, no mundo. Nós temos aí dois climas totalmente diferenciados. Três climas diferentes, perdão. Três climas bem diferentes para o Brasil. E isso também é importante, viu, gente? O clima é importante por quê? Para a agricultura. Aí vocês devem estar se perguntando, mas o que a agricultura tem a ver com o clima? Bom, se o Brasil tivesse só um clima tropical, nós íamos produzir somente frutas, legumes que se adaptassem ao clima tropical. E isso ia ser muito ruim para o comércio e para a agricultura, porque nós teríamos que comprar os outros alimentos que nós não teríamos no Brasil. Como o Brasil está localizado no globo terrestre, que nos proporciona três tipos de clima diferentes, é que nós podemos ter uma agricultura diversificada. Então é aí que está a relação da agricultura com o clima.
Entenderam isso? A relação do clima do Brasil com a agricultura? Mais ou menos. Então vamos de novo. Vou fazer então em forma de pergunta. Qual a relação do clima do Brasil todo, né? Qual a relação do clima do território brasileiro com a agricultura do Brasil? A relação é que, como o Brasil tem 3 tipos de clima, o Brasil pode produzir 3 ou vários outros tipos de produtos agrícolas de acordo com cada tipo de clima. Exemplo, Manuela. Se o Brasil tivesse só o clima tropical, qual é o tipo de agricultura que a gente ia poder desenvolver aqui? Só agricultura de alimentos adaptados ao calor. As temperaturas. Isso mesmo. E como o Brasil tem 3 tipos de clima, a gente não tem esse problema de produzir somente um produto agrícola. Nós podemos produzir vários produtos agrícolas, porque o nosso clima ele é variado. Então, se o clima do Brasil é variado, a agricultura também vai ser variada, entendeu? Sim, agora sim. Agora sim. Então, alguém mais ficou com dúvida ou posso continuar? Acho que pode continuar, ninguém fala. Né? Ninguém fala, acho que o pessoal está dormindo. Olha aí então. Ok, pode falar. Agora vamos falar um pouquinho de Brasil dentro da América, tá? Dentro do continente americano. Pessoal, desliga o microfone que está dando chiado, por favor. Então agora vamos falar um pouquinho do Brasil dentro do continente americano. Tal do Lucas. Lucas, teu microfone está ligado. Então agora a gente vai falar um pouquinho de Brasil dentro do continente americano. Nós falamos agora do Brasil, anteriormente falamos do Brasil no mundo. Agora a gente fala um pouquinho de Brasil dentro do continente americano. Especificamente o Brasil na América do Sul. E para quem quiser acompanhar, eu já estou lá na página 357. Tá? 357. Bom, o Brasil na América do Sul. O Brasil, então, na América do Sul, vocês podem ver ali o tamanho do Brasil dentro do continente americano, dentro do continente sul-americano. Vocês podem ver que o Brasil é o maior país em extensão territorial. Nós ainda temos mais 11 vizinhos. Ou seja, nós fazemos fronteira com 9 países. 9 países a gente faz fronteira. E 2 países não fazem fronteira com o Brasil. Isso também é uma questão importante. Dos 11 países que fazem fronteira, que são vizinhos do Brasil, 2 não fazem fronteira com o Brasil. Quais são esses 2 países que não fazem fronteira com o Brasil? O Chile e o Equador. Isso mesmo. Esses são os 2 países que são os nossos vizinhos, ou seja, estão aqui na nossa volta, mas não conseguem chegar à fronteira, não encontram a fronteira do Brasil. E esses 11 países que nós temos aí de vizinhos, um deles a gente não vai chamar ele de país praticamente. A gente vai chamar ele de departamento. O que é um departamento? É um território de um outro país aqui no nosso continente. Quem é esse departamento? Guiana Francesa? Isso mesmo, a Guiana Francesa ela não é um país propriamente dito, é um departamento ultramarino. O que quer dizer um departamento ultramarino? É um território, é uma divisão administrativa que indica que... Indicam que o território faz parte do governo francês. Muito bem, isso aí. Então, dos 11 países, nós temos mais um departamento aí que não é
não é independente, vamos dizer assim, que nem os outros países. Ele é um departamento ultramarino, que é o caso da Guiana Francesa, que faz parte do território da França. Então, se vocês quiserem viajar para a Guiana Francesa, não tem avião direto do Brasil para a Guiana Francesa. Eu vou falar uma coisa que vai parecer uma loucura para vocês, mas para ir para a Guiana Francesa, tem que ir até a França, na Europa, e de lá vir para cá. Há 1 ano atrás, 2 anos atrás, mais ou menos, que a França liberou 1 ou 2 voos direto do Brasil para a Guiana. Mas assim, ó, é um voo de manhã e o outro de noite. Não tem mais voos frequentes. Até uns 2 anos atrás, tu tinha que ir até a França e da França vir para a Guiana Francesa. Tá? Até um tempo atrás. Agora já liberaram 1 ou 2 voos ali para não ficar tão caro a viagem aí para Guiana Francesa. Não dá para... Mas o que é tão importante lá na Guiana Francesa? A importância para a França é território. É só isso. Porque a Guiana Francesa, você pode ver ali, Antônio, que a Guiana Francesa ela faz fronteira com o Brasil, e naquela partezinha que ela faz fronteira, ali a gente tem a presença da floresta amazônica. Então não tem nem como os coitados atravessarem a fronteira, porque tem floresta amazônica ali, tem mato. Né? Que é diferente da Venezuela, por exemplo, que existe uma fronteira seca, que as pessoas podem passar por ali, que não tem, que é livre da floresta, que é limpo. No caso da Guiana Francesa, ainda tem uma floresta densa ali para eles atravessarem. Bom, o Brasil dentro da América, nós somos o maior, mas nós temos uns outros aí, vizinhos, que também são tão grandes quanto o Brasil, que é o caso da Argentina. A Argentina é o segundo maior país aqui da América do Sul. Depois nós temos o Peru. O Peru é o segundo, perdão, é o terceiro, na verdade, né? O terceiro país maior em território, depois a Colômbia. Esses são os 4 países aí, junto com o Brasil, que tem uma extensão também grande. Mas o que nos interessa aqui para o Brasil são os pontos extremos. E isso tem a ver com a nossa outra atividade da próxima aula, que eu já vou indicar para vocês. Os pontos extremos do Brasil são aqueles pontos localizados nos extremos do mapa. Ou seja, vocês podem ver ali no mapa do lado, ó, temos 4 pontos extremos nos 4 cantos do país. Então nós temos lá no norte a nascente de um rio chamado Ailã. Para vocês terem uma ideia como essa coisa como foi atualizada a geografia do Brasil, quando eu tive essa aula, quando eu tinha a idade de vocês e tive essa aula na escola, a minha prof dizia, né, naquela época, que era o que valia, que o ponto mais ao norte do Brasil era o Iapoque, que era a nascente do rio Iapoque. E agora vocês podem ver que já mudou o nome. Né? Mudou o nome porque se descobriu que tem uma nascente de um outro rio que está mais acima, está mais ao norte do que o próprio Iapoque, que é a nascente do rio Ailã. Então isso é uma atualização geográfica que o Brasil passou. Então ao norte nós temos aí o ponto mais setentrional do país, a nascente do rio Ailã. Na outra ponta, aqui no Rio Grande do Sul, esse não mudou, esse continua até hoje, nós temos o Arroio Chuí. É isso mesmo, lá no Chuí. Lá quase caindo do mapa. Então o Chuí é o ponto mais meridional. O que quer dizer meridional? Sul. O que quer dizer setentrional? Norte. E o ponto mais oriental do Brasil, aquele ponto, aquele limite do território brasileiro que está mais perto da África, é a Ponta dos Seixas, que vocês podem ver aí à direita de vocês, para quem está de frente para o celular ou para o computador. Então, o ponto mais próximo da África do Brasil é a Ponta dos
Seixas, o ponto mais oriental, perdão. E do outro lado, do lado contrário, do ponto mais ocidental, ou seja, mais próximo aqui dos nossos vizinhos, inclusive que faz fronteira com o Peru, nós temos a nascente do rio Moa. Esses são os 4 principais pontos aí, os pontos extremos do Brasil. Só para a curiosidade de vocês, da nascente do rio Ailã, lá no norte, até o Chuí, nós temos mais de 4.000 quilômetros de extensão. E da nascente do rio Moa até a ponta do Seixas, nós temos também quase os mesmos 4.000 quilômetros aí de extensão. Interessante isso, né? Os pontos extremos do Brasil. Vamos lá. Então, ali as distâncias que eu trouxe para vocês, ó, distâncias de leste a oeste em linha reta, tá, gente? 4.319 quilômetros. E a distância de norte e sul, 4.394. Ó, pouca coisa. O Brasil tem a forma de um triângulo, mais ou menos, tá? Uma forma de um triângulo gigante. Só para vocês terem uma ideia de que formato geométrico o Brasil teria se ele fosse mais ou menos assim. Então essas são as nossas... E quais são os nossos limites? Bem simples. Nós temos então ao norte Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Depois a noroeste a Colômbia, a terra da Shakira. A oeste o Peru e a Bolívia. A sudoeste Paraguai e Argentina. Ao sul, os nossos vizinhos aqui onde a gente vai fazer compras, o Uruguai. E a leste, nordeste e sudeste, o Oceano Atlântico, que é toda aquela parte do litoral ali brasileiro, que é o nosso também limite territorial. Mas o limite territorial do lado do oceano vai muito mais além. Ó, e aí esses são os fusos horários. O Brasil tem 3 fusos horários diferentes, para vocês terem uma ideia. Então tem 3 horas no Brasil diferentes. Tem a hora de Brasília, tem a hora que tem o recorte, o Brasil é recortado ali por linhas. Então, tem uma hora para o norte do Brasil, tem uma hora para a parte do norte e centro-oeste do Brasil, e tem uma outra hora para o nordeste e o sul do Brasil. Então, se vocês forem viajar do Rio Grande do Sul para a Amazônia, vocês vão sair daqui numa hora e vão chegar lá em outra. Geralmente é 1 hora ou 2 horas de atraso a diferença. É 3, 2, 1. Os fusos horários do Brasil. Dúvidas até aqui por enquanto? Nenhuma? Então olha só. Virando a página aí, para vocês terem, na apostila de vocês tem fotos dos pontos extremos do Brasil. Peguem a página 358 aí que vocês vão ver, ó, o ponto da nascente do rio Ailã, no norte, lá no estado de Roraima. Vocês estão vendo que tem uma floresta ali fechada. E dentro dessa floresta tem a nascente do rio Ailã. Estão vendo aí? Depois ao sul, ali ó, vocês estão vendo ó, no Rio Grande do Sul, o Arroio Chuí. Para quem conhece o Chuí, já deve ter visto essa foto. Lá. Para quem tem parente lá no Chuí. Já viu o arroio, essa fotinho ao vivo do Arroio Chuí. A leste, a Ponta dos Seixas, fica em João Pessoa, na Paraíba. É bem legal, eu já estive lá. Tem um monumento que parece uma rosa dos ventos gigante que marca o ponto mais próximo da África do Brasil. E é lá que tem os primeiros raios de sol depois do Brasil. O Brasil, quando começa a amanhecer, é lá que amanhece primeiro. Para vocês terem uma ideia, às 6 da manhã o sol já está alto. Lá na Ponta dos Seixas. É bem estranho, porque eu estive lá
e era 6 da manhã, aqui no Brasil ainda aqui no sul é de noite, lá o sol estava alto, as pessoas estavam fazendo exercício já na beira da praia. Às 6 da manhã. Um sol altíssimo. E no oeste, vocês podem ver ali, ó, a nascente do rio Moa. Lá no Acre. Então, vamos lá, recapitulando. Os pontos extremos do Brasil fica no estado de Roraima ao norte, ao sul no Rio Grande do Sul, a leste na Paraíba e a oeste no estado do Acre. E aí nós temos os limites territoriais do oceano. Então, parte do Oceano Atlântico faz parte também do território brasileiro. Aí eu trouxe um mapa para mostrar para vocês ali, ó. Aquela mancha em azul mais forte quer dizer que aquelas águas do Oceano Atlântico fazem parte também do território do mar brasileiro. Então o Brasil ainda segue um pouco a sua linha territorial para dentro do oceano. Passou daquela linha, o Brasil não tem mais poder sobre as águas. Aí nós estamos em águas internacionais. Olha aí as fronteiras do Brasil, então, com os principais países, como eu disse para vocês. E o horário de verão, que não se usa mais, né? Alguém se lembra disso? Ou já esqueceram do horário de verão? Vocês estão aí ainda? Alô? Estamos. Ah, achei que vocês tinham sumido. Então, gente... Não. Tá, achei que vocês tinham sumido. Vamos lá, então. Vou parar a apresentação para voltar aqui. O horário de verão eu até me esqueci já. Não ia ter esse ano. Então... Foi triste quando descobri que não ia ter, mas... Pois é, mas vocês se lembram que ainda tem, né? O horário de verão, ele foi retirado, ele foi deixado de ser usado, ele foi deixado de uso, foi a partir desse ano. Esse ano a gente já não teve mais horário de verão, porque o horário de verão ele é um horário que ele foi criado lá por volta de 1930, mais ou menos. A ideia do horário de verão, a criação dele, era para economizar energia elétrica nos horários de pico do Brasil, principalmente na região Nordeste e Sudeste e Sul, que são as regiões mais populosas que nós temos aí. Mas o ano passado, quando trocou a presidência do Brasil, o nosso presidente preferiu não usar mais o horário de verão. Né? Teve algumas pessoas, acho que teve uma consulta popular, mas uma consulta é só para saber o que as pessoas acham disso. Né? E foi deixado de usar aí o horário de verão a partir do ano passado. Então esse ano a gente não tem, o ano passado não teve, esse ano não vai ter, pelos próximos 3 anos aí, enquanto o presidente achar melhor, nós não vamos ter horário de verão. Então, não morre. É só que o horário de verão era bom porque a gente ganhava mais 1 hora de luz do sol, né? Que é o que a gente não tem. Dúvidas, pessoal? Não? Nenhuma. Então, olha só. Agora são 10 para as 10. A gente tem um intervalo, então. Agora é a hora do café, do lanche. E enquanto vocês não saiam ainda da aula, tá? Enquanto vocês vão agora para o lanche de vocês, para descansar um pouquinho, para voltar às 10 horas, nesses 10 minutos eu quero que vocês separem uma folha de ofício, aí, que eu disse que vocês tinham em casa, uma folha de ofício, régua e lápis de escrever e canetinhas, ou lápis de cores. E desta vez eu quero o azul. Tá? Então, para a próxima aula das... a gente vai trabalhar com o oceano agora. Então, para a aula das 10 horas, que eu vou mandar o link lá no grupo, eu quero uma folha de ofício. Quem não tem folha de ofício em casa, não tem problema. Pega uma folha de caderno. Não vai ficar sem fazer. Uma folha em... Vamos fazer assim, ó, uma folha em branco. Pronto. Pega uma folha em branco, pega uma régua, lápis de cor, lápis de escrever. E prepara esse material para a aula das 10 horas no link que eu vou mandar lá no grupo. Belezinha? Então,
Hora do lanche. Nos vemos daqui a pouco. Até daqui a pouquinho. Tchau. Agora é hora do lanche. Meu lanchinho. Vou comer. Vai ficar fortinho. E crescer. Até daqui a pouco. Tchau.